Eu me chamo Jonas Madureira, sou editor-chefe de Edições Vida Nova, tenho um enorme prazer e responsabilidade de conduzir os trabalhos de hoje, que dizem respeito ao lançamento dessa obra que daqui a pouquinho nós vamos falar, escrita pelos nossos amigos Dr. Tiago Rafael Vieira e Dr. Jean Marques Regina, que já estão aqui conosco, juntamente com o professor Franklin Ferreira. Daqui a pouco também vou falar um pouquinho sobre ele, sobre a nossa participação hoje aqui no lançamento deste livro, Laicidade Colaborativa Brasileira. Desejando, portanto, boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu queria rapidamente aqui mencionar o currículo do Tiago, que já é conhecido de todos nós. Dr. Tiago, ele é presidente do IBDR, advogado, mestrando em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, pós-graduado em Direito do Estado, em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Mackenzie, é professor de História e Teologia e Bíblia, né, na UBRA. É isso mesmo, Tiago? Ou eu estou lendo errado aqui? Eu sou professor de História da Igreja, mas na UBRA eu sou professor visitante. É professor visitante, está certo. E o Jean é vice-presidente, segundo vice-presidente também do IBDR. Somos, então, ali confrades, né? Advogado, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa também pelo Mackenzie, com estudos na Universidade de Coimbra e de Oxford, e em Teologia e Bíblia pela UBRA, mestrando em Direito Político e Econômico também pelo Mackenzie, conselheiro brasileiro da Acton Institute nos Estados Unidos. Tá? Então, os dois já têm publicado, essa é a segunda obra de vocês já com Edições da Nova, né? A segunda obra que vocês já têm publicado, então é uma alegria enorme receber vocês aqui conosco. Tiago, Jean, dê boas-vindas aos nossos amigos e amigas que estão acompanhando a gente aí no chat. Vai lá, TR. Eu vou ter que corrigir o nosso editor-chefe, porque tem uma terceira obra que é Direito Religioso, Orientações Práticas em Tempos de Covid, que inclusive aqui o Vida Nova, ali, ó, que aqui o Sérgio enlouqueceu de vez, porque essa obra é gratuita. É gratuita. O Sérgio, o Jean vai colocar lá nos comentários da Vida Nova, do nosso, agora aqui, do nosso programinha aqui, no YouTube, né? O Jean coloca ali o link para você baixar esse e-book gratuito. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento, meu querido amigo e confrade pastor Jonas, também ao meu querido amigo e confrade pastor Frank Ferreira. É uma alegria muito grande a gente lançar a obra pelas Edições Vida Nova, que já é a nossa casa, né? A terceira obra com a Vida Nova, eu acho que muitas outras virão. Nós que também escrevemos no Tuporém, no Revista de Teologia Brasileira. Então, realmente estamos muito felizes, especialmente por entregar essa obra, que é fruto aí de bastante tempo de pesquisa e estudo, neste momento tão ímpar da nossa sociedade, da nossa comunidade política local, nacional e, por que não, internacional. Muito obrigado aí, Deus abençoe a todos, que seja um momento de bom debate, uma boa reflexão. Muito bom. Jean? Bom, muito feliz de estarmos aqui juntos nessa noite, com vocês três, meus irmãos do coração, e com todos que estão nos acompanhando e que vão olhar depois essa live também, para compartilharmos um pouco daquilo que nos inspirou a pesquisar e buscar entender melhor essa relação entre igreja e Estado no nosso país, e também para responder a uma inquietação que era nossa, uma inquietação que eu acho que é de muitos, quando esses temas, esses termos que começam a ser cooptados por ideologias e formas de pensar e são instrumentalizados para um ou para o outro lado, acabam esvaziando o seu significado real ou tentando ressignificar o seu significado clássico. E termos como democracia, cidadania, hoje eles são tão fluidos que eles já não querem mais dizer quase nada do que eles diziam, né, gente? E Estado laico também. Então, o Estado laico virou aquela bolacha que fica virando de um lado para o outro na boca,
né? Significa tudo, não significa nada. Você fala Estado laico querendo dizer uma coisa, o outro grita do outro lado, Estado laico querendo dizer outra coisa, afinal, o que é Estado laico? E qual é? Será que é um só? Será que é mais de um? Como é que é no Brasil? Por que é diferente? Foi essa inquietação, né? Este grande problema de pesquisa que nos levou a produzir essa obra, também fruto da nossa vivência, da nossa prática e da nossa militância acadêmica e de advocacy dentro do IBDR. Alegria estarmos juntos. Muito bom, Jean, muito bom. E a gente também tem hoje a alegria, não é, o prazer de ter conosco o professor Franklin Ferreira, um amigo pessoal nosso, e também não é consultor de edições da Nova, né? Publicou uma obra que é fundamental para a teologia sistemática, que tem ao longo de muitos anos sido usada nos seminários. Não é? A obra do Franklin é uma obra já bastante vasta, tem bastante livro, né, Franklin? Franklin, além de consultor de edições da Nova, é também diretor do seminário Martin Bucer, onde eu tenho a honra também de ali lecionar, junto com demais professores também amigos. Não é? Tem publicado, tem feito aí um trabalho enorme, não é, de consciência teológica e participado, inclusive na esfera pública, não é, com seus artigos ali no Gazeta. Então, é muito bom ter você conosco aqui, Franklin. Dê uma boa noite aí a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos aí que nos acompanham, irmãos e irmãs. Um prazer estar aqui com esses amigos aí queridos, Jonas, Thiago, Jean. Vai ser um prazer bater papo com vocês hoje à noite. Muita alegria aqui. Muito bem. Então, vamos ao que nos interessa, que é falar deste livro, A Laicidade Colaborativa Brasileira, dos nossos amigos Thiago e Jean. Queria abrir, na verdade, essa nossa conversa aqui, né, em primeiro lugar, perguntando, né, o básico, que o Jean já começou a traçar algumas linhas, né? E a gente queria ouvir um pouquinho vocês explicando um pouco sobre, primeiro, o que é laicidade, porque nem todo mundo sabe o que é laicidade, né? E depois, o que significa esse negócio de laicidade colaborativa, né? E mostrar um pouco do que foi essa produção do livro, né? Como que foi produzir esse livro? Quanto tempo vocês estão estudando sobre esse assunto, né? E eu acho que seria interessante a gente começar a nossa conversa esclarecendo, não é, os termos para que a gente possa, na medida do possível, caminhar na conversa. Então, essa conversa vai ser conduzida por mim e pelo Franklin, né? Nós temos aqui nós também fizemos o endosso do livro de vocês, lemos o livro de vocês, então a gente vai aos pouquinhos aí, com as falas de vocês, interagindo. A ideia é que a gente possa aqui ter uma conversa, um bate-papo, né, e em torno do tema do livro de vocês. E essa primeira pergunta é só para abrir, é só o antepasto do que vem daqui a pouquinho, não é, que é a refeição mesmo, o livro, não é, abordado aí nas suas mais diversas frentes. E é isso, eu queria abrir para que vocês pudessem falar sobre isso. Thiago, Jean, como vocês quiserem começar. Deixa eu começar, de repente, aqui, então, e aí Jean. Vamos trocando ideia. Bom, eu acho assim, é importante, antes até de conceitos, tal, o que é, o que não é, perguntou quanto tempo, o que a gente está fazendo, por que esse livro surgiu, né? Como a gente falou, essa inquietação a respeito do termo, né, da expressão do conceito de Estado laico, ela vem crescendo no Brasil à medida em que vem crescendo também uma certa tensão entre com o fato de a religião, dos argumentos religiosos, e não apenas dos argumentos, mas das motivações religiosas que fazem, que geram expressões na arena pública, começarem a ter reações de setores que se sentiram desconfortáveis de ver pessoas, e muitas pessoas, né? Então, milhões de pessoas, e representantes e líderes, trazendo esse elemento do argumento religioso e da expressão religiosa para a arena pública. Quando eu digo arena pública, eu estou falando muito, muito fortemente da vida política, né? Daquele momento em que você começa a se sentar à mesa com as pessoas que querem discutir os rumos da polis. No nosso caso, a polis aí em 3 níveis, né? Desde lá das nossas comunidades locais, as cidades, até o país como um todo. E, muito fortemente, a partir de 2018,
onde a religião passou a ser vista como uma força política e que também acabou alçando o atual presidente à presidência da República, e desde o início do governo atual, essa conversa tem polarizado bastante. E ao acontecer isso, por um lado e para o outro, muitas pessoas levantaram a bandeira que antes era uma discussão já acontecida no judiciário em casos pontuais, agora trazida para os outros âmbitos dos poderes, né? Para o legislativo e para o executivo. E aí começa aquela discussão a respeito de até onde a religião conversa com a política, até onde a religião pode ser exercitada da porta para fora do templo. Afinal de contas, e aí vem o lance, nós não estamos num Estado laico, e começou-se a usar Estado laico como um mote, como uma palavra de ordem, como algo que como um símbolo, uma logomarca que queria simbolizar alguma coisa, mas que, se você for lá olhar atrás, o que as pessoas estavam querendo dizer como Estado laico, na verdade, estava muito longe de ser um Estado laico. E a gente vai olhar na nossa prática advocatícia, que já está aí quase beirando há 20 anos, trabalhando com o fenômeno religioso, com a organização religiosa, e também o povo religioso também não tem noção do que é Estado laico. E nós vivemos nós estamos neste ambiente aqui, e ao longo da conversa eu acho que nós vamos conseguir estabelecer mais ou menos por quê. Bom, então, isso já começou, essa inquietação começou desde essa pós-graduação que o Thiago e eu fizemos no Mackenzie, com uma experiência muito, muito legal na Europa, em 2 universidades das mais antigas do mundo, né? A lusófona mais antiga, a Universidade de Coimbra, sonho de qualquer estudante de direito brasileiro pisar os pés naquele lugar, né? Onde os primeiros 7 reis de Portugal, reinaram, justamente porque faziam guerra com os mouros, uma guerra religiosa e que, ao mesmo tempo, também era uma guerra pelo poder cultural e pela transformação da civilização naquele pedaço de chão que é a Europa, né? E depois em Oxford, que também é o berço das liberdades, né? E o contraponto absoluto do sistema romano, mas que depois vai se amalgamar também em muitos aspectos, e legal o direito comum que nós vemos na Europa do Norte e também na América do Norte. Então, assim, esse é o plano de fundo, Jonas, para a gente escrever essa obra, né? E esse processo de laicidade, aí, se você me permite, eu acho que ao longo da conversa a gente vai conseguir estabelecer o termo da melhor forma possível, então por isso eu quero convidar você a ficar aí, pessoal, né, conosco, para que a gente... Nós estamos vivendo dias de tudo muito rápido e tudo tem que falar muito rapidinho, né? Vamos ter um tempo agora para a gente poder bater um papo e entender a laicidade, que todo mundo já sabe que é igreja de um lado e poder político do outro. Agora, o que tem no meio que é a grande conversa. Tem um buraco no meio, tem um muro no meio, tem o que no meio, né? Então, este é o grande ponto que eu acho que estabelece nosso papo aí. Jean, obrigado aí pela resposta. Eu vou colocar agora, então, para o Thiago responder, mas você pode ajudar também. Quem folheia a obra, que ficou muito bonita, aliás, essa capa muito bonita, vai perceber que a obra tem uma divisão bem didática, né? A primeira parte aí tratando de história, então vocês passeiam aí desde lá da Grécia Antiga, Roma, Bíblia, Carlos Magno, Igreja Católica e Reforma, Independência Americana, Puritanismo, Revolução Francesa, chega no conceito, né? Vocês vão trabalhar o que é o conceito de laicidade, e finalmente vocês chegam no Brasil. Então, pegando até o gancho, Thiago, da resposta do Jean, por que trazer nesse livro uma história sobre a relação de Estado laico e liberdade religiosa? Maravilha. Espera só um pouquinho. Faz já mais ou menos como o Jean disse, né? Mais ou menos uns 5 ou 6 anos que nós nos deparamos
com esse termo Estado laico? Espera aí, o que significa realmente Estado laico? Então, essa foi a grande primeira pergunta. Na verdade, eu me deparei com esse termo a primeira vez fazendo pós-graduação em Direito do Estado na URGS, lá em 2004, quando o professor César Saldanha de Souza Júnior estava falando sobre o conceito de pessoa humana, e eu levantei a mão, né, que é aluno chato, ainda mais, imagina o Tiago com 23 anos, né? O Tiago com 23 anos, então levantou a mão e disse assim: professor, pessoa humana, como assim? Ela só pode ser humana. Então é um pleonasmo, a Constituição está errada. Aí o professor olhou para mim e disse assim: você já ouviu falar do Concílio de Nicéia? Você já ouviu falar de pessoa divina? Bom, aí caíram todos os butiás no meu bolso, né? E ele começou a falar do preâmbulo da Constituição, do nome de Deus, da pessoa divina na Constituição, da pessoa humana, do que seria uma laicidade. E ali eu tive meu primeiro contato de forma mais profunda, né? Não apenas lendo capa de jornal. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar isso. A gente foi jogado para o direito religioso. Os nossos primeiros clientes do escritório foram pastores, né? A gente sempre fala isso. Então, a gente começou a atender pastor, começou a atender igreja, e aí eram muitas demandas, estatuto para cá, estatuto para lá, e problema tributário, e prefeitura cobrando imposto. E deixamos um pouco a questão conceitual do Estado laico de lado. Mas depois isso voltou à tona novamente quando a gente estava lá em Oxford, né? E aí eu vou deixar o Jean falar um pouquinho desse aspecto geral da história, para depois eu entrar num ponto específico. Vai lá, Jean. Que foi combinado aqui, sabe? A gente faz tudo combinado. Eu lanço, o Jean chuta, que a gente sabe que a gente tem umas dificuldades cognitivas, né? Então, como a gente combinou antes, se sair do combinado, aí, meu amigo, vai rolar aí tudo. Fica, blá, blá, blá. O cara se perde, né, meu? Mas assim, ó, e é bem legal de a gente ver essa resposta ampla ao ir ser formada na medida em que a gente começa a investigar raízes históricas. Sabe que os professores nossos do programa de pós-graduação lá no Mackenzie, mestrado, doutorado, eles falaram uma coisa que realmente me fez pensar esse tempo atrás, que a gente no direito, nós acabamos sendo meio arrogantes. Imagina, pessoal do direito arrogante, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, mas assim, que a gente é meio arrogante ao sempre buscar fazer uma digressão histórica a respeito de determinada coisa, não levando em consideração que a história tem método, é uma ciência própria, tem fundamentos próprios, e parece que todo mundo sabe fazer história, falar de história, e acaba sempre fazendo história, né? Mas, data máxima venia aos meus queridos professores, era imperioso que nós pudéssemos iniciar essa obra com esse arcabouço histórico por um grande equívoco, que é o senso comum atual da modernidade, estabelecer a origem do Estado laico na Revolução Francesa. Isto é algo que realmente inquieta, porque faz com que o Estado laico seja o produto de uma razão iluminada antirreligiosa que estabelece que a fé ela é, no máximo, um mal necessário e que, portanto, ela deve ficar fechada em determinado ponto e que ela não tem espaço na arena pública. Então, é uma visão ideologizada da relação igreja-estado que vem de tempos imemoriais, e aí, então, de novo, história, né? E nós precisamos, na verdade, estabelecer como marco desta ruptura, ou do início do processo de ruptura entre uma relação amalgamada de igreja e Estado, ou de religião, unidade política, que é a melhor forma de dizer, não em Paris do século XVIII, mas na Grécia do século IV a.C., na Trindade Áurea. É lá
que começa a haver esta ruptura, né? Essa situação, porque nós sabemos que o fenômeno religioso ele existe, é tão antigo quanto o fenômeno político, né? O Homo sapiens ele é Homo politicus, ele é Homo culturalis e é Homo religiosus, né? Se nós formos tomar esses exemplos aí da Hannah Arendt, do Viktor Frankl e por aí, né? Então, esse princípio de separação de poderes do sagrado e do profano começa lá no julgamento de Sócrates. Lá quando Sócrates vai ser condenado à morte, né? As pessoas usavam nos livros de história para crianças e adolescentes, né? Por ter incitado a juventude, por ter corrompido a juventude. Que corrupção era essa, né? Por que ele foi condenado como um impiedoso, como um ateu? Né? Porque ele não respeitou os deuses da cidade, porque ele queria que houvesse uma separação no diálogo entre sagrado e profano. As coisas da polis não precisavam ser resolvidas religiosamente pelo arconte, né? Então, esse processo é o que vai iniciar o diálogo filosófico que rompe com aquela teocracia pura que existia até então. Toda a unidade política, todas as civilizações antigas tinham na figura do seu rei, do seu líder máximo, também a figura, ou ele era o filho do Deus, ou ele era descendente dos deuses, ou ele era uma emanação, uma representação, uma encarnação, né, dos deuses, né? Quem não lembra dos faraós egípcios que se diziam: eu sou o Horus vivo sobre a terra, né? Ou seja, eu encarno as forças cósmicas, né, dentro de uma perspectiva deísta de vida. Então, é ali na Grécia que vai acontecer essa visão de ruptura dual entre mundo espiritual e político, né, material, e vai gerando variações enormes. Em paralelo, e nessa caminhada histórica da Grécia para Roma, que obviamente é onde também, com o seu poderio político, estabeleceu uma cultura e que chega até os nossos dias, existe uma relação importante também a ser feita, que é a sociedade israelita, né? A sociedade hebreia, né? Que experimentou também uma teocracia, como todos os povos da antiguidade, porém uma teocracia diferente da teocracia experimentada pelos povos, então, pagãos, né, por assim dizer, ou pelas civilizações antigas da antiga Mesopotâmia, e isso você vai observar em qualquer civilização antiga, né? O padrão israelita muda. Por quê? Porque, diferentemente dos outros povos, ali existe um Deus soberano, supremo, com uma soberania de cima, que é, ao mesmo tempo, a fonte, ele é a justiça, ele é o supremo bem, a suprema justiça, né? E é da sua própria boca que o povo recebe a lei. É da sua própria boca que ele recebe, inclusive, a liderança política estabelecida a partir da forma como Deus, revelado nas Escrituras, vai se manifestar, né? E ali o líder, não, primeiro o patriarca líder, depois passando pelos juízes e até depois chegando na monarquia, a relação, pelo menos esperada, do líder com o povo é uma relação inversa, não de dominação, mas de serviço. Ele é um ministro do povo, ele é um servo do povo, né? O que muda radicalmente. E inclusive, a primeira experiência republicana, por assim dizer, é a confederação das 12 tribos na época dos juízes. E uma república que, na verdade, a coisa pública ela está muito bem estabelecida pelo regime teocrático, né? Que inclusive, Martin Buber vai dizer que é um sistema teopolítico, né? Essa teocracia hebreia. E você vai ver nesse ambiente os primeiros elementos que depois vão ser instilados lá na relação Grécia-Roma e que Feigelin traz, inclusive, como elementos únicos encontrados lá, né? Igualdade material entre as pessoas, por exemplo,
né? As pessoas eram intrinsecamente iguais umas às outras, né? Igualmente dignas. Olha de onde vem a dignidade da pessoa humana, né? Ali havia o princípio da solidariedade, e vocês vejam que esse princípio da solidariedade só é encontrado hoje na legislação positiva do mundo. Ele é um direito de terceira geração, né? Encontrado hoje no século XXI, né? O sistema público de proteção aos pobres, a administração da justiça também. E mesmo depois que o povo ele rejeita o modelo teopolítico e busca para si um rei, como os outros povos, né, queriam e rejeitam então aquele modelo, o rei também tinha a quem prestar contas. O rei ele não era absoluto. E outra, né, poder absoluto, de novo, é um sistema de poder que só se viu plenamente no século XX. Porque lá na Idade Média, mesmo na monarquia absoluta, os reis não eram absolutos, né? E então, daí você vai de Israel para Roma. Em Roma também tinha a mesma confusão dos símbolos, ainda lá na República também, né? Ela personificava a própria ideia religiosa, né? Como diz o Teuber, né? Então, ali você vai ter o cônsul e o pontífice o pontífice que vai escolher as vestais, que tem que guardar o fogo sagrado, os flâmines, que são os sacerdotes, né? Para que haja a proteção ali. E esse processo histórico ele vai até Júlio César. Júlio César era um flâmine, ele era um sacerdote de Júpiter, e depois ele consegue ser um grande vencedor militar, e acaba virando cônsul, e acaba virando sumo pontífice, e acaba forjando o Império Romano e legando o Império Romano, que vai entrar, então, como todos nós sabemos, na era cristã. Então, como a gente fala muitas vezes por aí, é este encontro das três cidades. É Jerusalém com Atenas e com Roma que forjam a civilização ocidental, e é aí, já neste ambiente antigo, que nós vamos ver ou uma relação de confusão e também uma opção de separação entre ordem espiritual e ordem material. É por isso que a história ela não tem como ficar de fora, né, na fundamentação da obra. O Jean está dando uma palhinha para a gente da primeira parte, mas só para... ele está dando um gostinho aí, né? Mas na primeira parte se cobre desde as sociedades tribais, passando pelos gregos, o povo hebreu, o Antigo Testamento, Roma, o catolicismo medieval, Carlos Magno, Inocêncio III e Bonifácio VIII, a crise da Igreja Católica e a Reforma Protestante aí de Lutero e Calvino, e finalmente eles chegam, né, Jean e Tiago, na independência norte-americana, no puritanismo, na Revolução Francesa. Quase 70 páginas bem documentadas, bastante notas de rodapé, dicas de outros livros de aprofundamento que eles oferecem, né, nessa primeira parte do livro, A Laicidade Colaborativa Brasileira, né? Então, um apanhado histórico aí bem bacana para aqueles que querem se situar, né, que prepara o leitor para o segundo capítulo, que é o capítulo de conceituação, né? Parabéns aí pelo corte, Jean e Thiago. Eu queria puxar esse fio que o Franklin deixou aí, não é? Ainda desse ponto histórico, não é? Tem nesse capítulo mesmo que o Franklin descreveu aí, tem um ponto relacionado, em especial, não é, a questão da crise na Igreja Católica e a influência de Martinho Lutero e João Calvino na laicidade moderna. Não sei se você, Jean, ou o Tiago mesmo, querem comentar alguma coisa sobre essa questão relacionada ao declínio e ao mesmo tempo, lembrar aí da participação, inclusive, dos puritanos nessa discussão em torno da laicidade, né? Sim. É um momento muito rico da história em que nós temos uma relação igreja-estado que vai mudar o rumo de tudo que vai acontecer depois, né? E isso vai começar ali pelo século XIV, quando você vai perceber Bonifácio VIII brigando com Filipe o Belo por questões tributárias, porque Filipe o Belo, rei franco, estava tributando a Igreja Católica Apostólica Romana, e obviamente que Bonifácio VIII discorda disso, mas esse é só o pretexto em busca de poder, né?
Nessa controvérsia, você tem a emissão da bula Una Sanctam, que é aquela famosa bula que diz que fora da Igreja Católica não há salvação, mas esta bula vai reafirmar o domínio da Igreja sobre os reis. Um domínio que já é trazido um pouco antes de Tomás de Aquino pelo Papa Inocêncio III, na bula papal Rei Sol, Papa Sol, Rei Lua, em que ele diz que são dois astros importantes, mas o Sol é mais importante que a Lua, por isso que o Papa é mais importante que o Rei. Isso é mais ou menos 200 anos, 150 anos antes de Bonifácio VIII. Bonifácio VIII vai ratificar isso, o Filipe IV não vai concordar de forma nenhuma com essa bula, e o que acontece? Bonifácio VIII acaba morrendo, acaba sendo assassinado, o Filipe IV vai simplesmente tirar a sede da Igreja Católica de Roma e vai colocar em Avignon. Os católicos, muitos bispos cardeais não vão concordar com isso, vão fazer uma outra eleição lá em Roma. Você vai ter um período aí com 2 papas, depois você vai ter um período com 3 papas, porque vai ter uma outra discórdia, é o que os católicos chamam, inclusive, de período do cativeiro, né, em que a Igreja Católica está no cativeiro do poder político, porque simplesmente os francos tomam conta. Discussões internas, há uma fragmentação política eclesiástica também na Igreja Católica. Paralelo a isso, você tem, lá no tempo de Inocêncio III, você tinha os valdenses, já gerando uma confusão na Igreja, que conseguem rechaçar essa confusão, mas depois você tem John Wycliffe querendo que a Bíblia seja traduzida em inglês, e John Wycliffe era um cara influente, é um cara que tinha amigos no Reino Unido, então a Igreja não consegue abafar ele, e tudo aí nós estamos no século XIV, gente, século XIII, século XIV, e a Igreja Católica enfraquecendo. Daqui a pouco você vai ter um Savonarola, você vai ter um Papa muito corrupto, que é o Papa Borgia, e aí nós já estamos nas portas do século XVI, com todos os pré-reformadores dizendo que nós precisamos voltar às línguas originais, nós precisamos estudar a Bíblia em grego, nós precisamos estudar a Bíblia em hebraico, não dá mais para estudar na Vulgata. Tudo isso acontecendo no século XV, enquanto a Igreja está no cativeiro, porque a Igreja Católica está no cativeiro politicamente. Essa confusão começa em 1303 e vai até 1450, em que não tem chefia na Igreja, que está uma confusão total. Tá? Quando Martim assume, o Papa Martinho assume, ele ainda complica mais, porque aí ele vai governar a Igreja com mão de ferro, isso gera mais transtorno ainda. A prática da simonia, que é a compra ou de voto para você ser cardeal, ou de voto para você ser papa, ou de outros cargos na Igreja, aumenta, cresce, e a Igreja fragmenta politicamente. Daqui a pouco surge um evento que é esquecido às vezes na história por nós, que é o Quinto Concílio de Latrão. O Quinto Concílio de Latrão, em 1516, ele é uma última tentativa da Igreja Católica retomar o poder. Se reafirma a Una Sanctam, se reafirma o poder papal sobre os reis, e um ano depois vem Martim Lutero e chuta o pau da barraca. Aí os reis, os príncipes já não querem mais saber. 200 anos de crise da Igreja, a Igreja está enfraquecida. A Igreja, ao invés de recapitular no Concílio de Latrão, não recapitula, ainda diz, não, nós temos o poder religioso tem que estar acima do poder político. Veja, gente, eu estou falando aqui sempre poder religioso e poder político porque tem uma clara distinção. A distinção é clara aqui, mas tem uma tentativa da Igreja de subjugar os reinos que não consegue. É isso que às vezes passa desapercebido, né? Se vende aí fora outra narrativa, que a Igreja mandava nos reis. A Igreja nunca mandou nos reis. Quando você vai chegar em Carlos Magno
Carlos Magno era influenciado pelos bispos, pela igreja, no sentido bom da influência. Carlos Magno acabou com um período de barbárie no século IX da história. Num dos piores períodos da história do mundo. Não foi Carlos Magno sozinho, isso já herdou desde Clovis, passando que a dinastia merovingia, mas depois com seu avô Carlos Martel, com Pepino, mas Carlos Magno consolida isso, e vocês sabem a partir de quais influências? De Agostinho de Hipona e de Gregório Magno. É muito Gregório Magno no governo de Carlos Magno. Né? As influências de Gregório Magno. Mas aqui eu voltei 800 anos, 700 anos, vindo de novo aqui para o enfraquecimento da igreja. Então, Jonas, o que você vai ter ali? Você vai ter Lutero dizendo o seguinte, olha, não dá mais, a igreja não se preocupa com os pobres, a igreja não se preocupa com as viúvas, a igreja não se preocupa com as pessoas que não têm moradia, o Estado não se preocupa com saneamento básico, não se importa com água potável para as pessoas. A preocupação de Martim Lutero era muito mais que teológica, era política também. E a partir disso ele diz o seguinte, ele não fala em separar igreja e Estado, a ideia dele até parece que é uma ideia de um Estado confessional, mas ele diz que não pode existir domínio de um poder com o outro. Calvino vai ter uma ideia um pouco mais de separação, porque Calvino vai falar da questão do magistrado nas Institutas, especialmente no último volume, eu tenho aqui Instituto em 4 volumes. E aí, gente, olha, nós já estamos aqui no século XVI, né? Tudo isso acontecendo ali na Alemanha, mas tem algo muito interessante acontecendo no Reino Unido. Nós temos a Revolução Henriquina, que é aquela revolução que Henrique VIII tenta se divorciar da Catarina de Aragão e não consegue, porque quer casar com a Ana Bolena, e o Papa diz para ele que não, e ele então o Papa sou eu. E é só isso? Não é só isso. Quando ele faz isso e se separa de Roma e forma a Igreja Anglicana, a reforma já está altamente avançada no Reino Unido. Já existe muitas cartas trocadas com John Knox. Já existem muitos reformadores lá no Reino Unido, e aí não reformadores luteranos, reformadores de base mais de Zwinglio. E aí nós temos aqui tanto você como o Frank, que pode dar uma aula disso. Mas acontece que lá na Inglaterra você tem os puritanos tentando trazer os princípios da reforma de Genebra, da reforma genebrina. Você tem influências também do luterana nos 39 artigos da religião, mas você tem o status quo romano dizendo não, nós só nos separamos de Roma. Então você tem todo esse caldeirão acontecendo, em que você tem uma Elizabeth I que falece, que não deixa filhos, e aí você vai ter que recorrer lá para a Escócia, vem Jaime I, e aí nós já estamos no século XVII, 1603, Jaime I assume, os puritanos ficam felizes da vida, porque Jaime I tinha estudado numa escola presbiteriana, vão lá com uma petição, olha, vamos reformar a igreja anglicana, que parece a igreja romana, só com um papa diferente. E o Jaime I, o que faz? Chuta os puritanos de lá e diz, não quero saber de puritanismo. Eu sou anglicano, porque também não era católico. E aí começa a perseguir os puritanos. E esses puritanos, em 1620, embarcam no navio chamado Mayflower e vão para o Novo Mundo. Porque lá, na cabeça deles, eles não seriam perseguidos. Vão para Novo Mundo, a Virginia Company é a emissora, é quem cuida da rota deles. Eles se perdem na rota, perde a jurisdição da Virginia Company, então, por perder essa jurisdição, vão acabar perdendo a jurisdição da coroa britânica,
E quando eles chegam no lugar que eles não deveriam chegar, que é em Plymouth, eles dizem o seguinte: bom, a gente tem que estabelecer um mínimo de regras aqui. Até porque começou a dar uma briga no navio também por causa disso. E aí vem a famosa carta Mayflower Compact, que é a primeira carta, gente, de organização política dos Estados Unidos da América, que não foi feita pelos ingleses. E a partir dessa carta, esses puritanos formam as 13 colônias do leste, baseado em quais princípios? Nos princípios da reforma genebrina de separação igreja-estado. E depois a baderna continua no Reino Unido, né? Charles I morre, chega 1643, aí vocês sabem, a petição é para reformar a igreja de novo. Aí você tem os padrões das confissões de fé de Westminster, que ficam 2 anos, mais de 150 teólogos na abadia de Westminster para ser aprovada, num período que logo em seguida quem é que vai assumir? Um puritano, Oliver Cromwell, que não consegue ficar no poder. Enquanto ele está no poder, ele começa a perseguir católico também. E esses católicos vão para onde? Vão lá para os Estados Unidos. Depois, quando Oliver Cromwell morre, que o filho dele não tem condições de continuar, a monarquia volta para o Reino Unido, volta com força o anglicanismo, de novo os puritanos são perseguidos, de novo eles fogem para os Estados Unidos. E aí eu quero chegar em 1776, que é quando, no estado da Virgínia, os pais fundadores dizem o seguinte: olha, nós consideramos essas verdades como autoevidentes, que a criatura é dotada por seu Criador de direitos inalienáveis, quais sejam a vida, a propriedade e a busca pela felicidade. E sobre este preâmbulo, que é a frase mais falada da língua inglesa do mundo, se funda os Estados Unidos, com respeito com a religião. 13 anos antes do que acontece lá na Bastilha, em que na Revolução Francesa a religião é vista como o ópio do povo, é vista como ignorância, é vista como algo ruim. 200 padres são guilhotinados na França, a deusa Razão, uma estátua celebrada em festivais, as igrejas católicas são tomadas, são saqueadas, os padres que não concordam com isso são guilhotinados. Maximilien Robespierre disse que ele está acima da lei, era como aquele senador que fez o Código de Trânsito e quando foi pego na Blitz, ele disse: não, mas fui eu que fiz o Código de Trânsito, então não se aplica a mim. E aí todo mundo acha isso absurdo. O pai da Revolução Francesa, Maximilien Robespierre, dizia a mesma coisa, que as regras da Revolução Francesa, a Declaração de Direitos Humanos da Revolução Francesa não se aplicava a ele. Então, para terminar aqui esse recorte histórico, veja a importância da reforma protestante, também dos prós-reformadores, mas tudo em um momento da história que a igreja está enfraquecida, a igreja católica, a igreja mãe, né? Está enfraquecida. Está enfraquecida por quê? Pelos seus próprios problemas internos. Então, você tem problemas internos na igreja católica, a reforma acontecendo também por questões teológicas, mas também por questões políticas, e isso chegando com tudo nos Estados Unidos, porque empurrado de novo por perseguição e intolerância no Reino Unido. Até chegar à laicidade que nós conhecemos e que nos influenciou, que é a laicidade norte-americana. Então, veja, é um processo histórico, Jonas, que a igreja está umbilicalmente ligada. Se você tira a igreja da equação, você não consegue explicar nada, você não consegue explicar política, você não consegue explicar a evolução política, a evolução cultural, a evolução social, a evolução filosófica. Por isso, esse capítulo aqui de história. E aí, é interessante. E a própria evolução econômica, que depois, no marxismo, vai ser a única tônica e única ótica que vão enxergar toda a história, inclusive. Não, mas é interessante esse sobrevoo histórico,
porque, em geral, quando as pessoas pensam em laicidade, elas pensam apenas na questão conceitual, como se fosse uma ideia de um filósofo, como se fosse uma ideia que surge, não é, de uma mera argumentação, sem nenhuma consequência histórica. Então, é muito interessante que aqueles que estão acompanhando possam perceber que a laicidade não é um conceito novo, é um conceito que vem aí sendo trabalhado historicamente, e esse sobrevoo de vocês é importantíssimo por isso, para a gente poder entrar na história da laicidade. Mas antes de passar a palavra para o Franklin, que vai fazer a próxima pergunta para vocês, eu queria só dizer para aqueles que estão nos acompanhando, não é? Aqueles que estão lá acompanhando no chat, estão acompanhando a palestra e que querem participar do sorteio do livro A Laicidade Colaborativa Brasileira, não pode esquecer de 3 coisinhas, não é? Primeiro, curta o vídeo. Segundo, comente lá no chat. E, por último, se inscreva no nosso canal de Edições Vida Nova. Fez essas 3 coisinhas aí, você está competindo aí para ganhar o livro, né? Os 3 livros que serão sorteados da Laicidade Colaborativa Brasileira, dos nossos amigos Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. A gente falou muito já da história geral, não é? Acho que a gente tem que caminhar agora para um outro universo, que é aquele que o professor Franklin agora vai conduzir com a próxima pergunta. Franklin, está com você. Valeu, Jonas. Então, na primeira parte aí, nós já tratamos aí da história, o que o leitor vai encontrar no livro nesse campo, e a gente entra na segunda parte, que é a parte conceitual, né? A terceira parte trata do Brasil. E aqui na parte conceitual, vocês oferecem aqui para o leitor informação aí sobre a relação igreja-estado em 15 países. Eu só vou citar aqui, né? Inglaterra, Argentina, Bolívia, Dinamarca, Finlândia, França, Bélgica, Estados Unidos, Chile, Uruguai, Paraguai, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, e ainda trata da relação igreja-estado em estados totalitários, né, comunistas, né, como a China. Jean e Tiago, nesse panorama aqui, quais países têm um conceito de laicidade mais parecido com o brasileiro? Então, professor, o que nós fizemos aqui? Eu acho que o direito comparado ele é um estudo muito importante para o direito, mas aqui a gente não está falando só de direito, aqui a gente está falando de política, de filosofia, de teologia. Então, são várias ciências que se relacionam quando a gente está falando de laicidade. Laicidade, gente, não é um conceito jurídico. Laicidade, antes de um conceito jurídico, é um conceito político. Então, é necessário que a gente... O que é política? Política não é política partidária, PT, PSDB, PSL, PSC. Política é a relação do homem em sociedade, a relação do homem com os outros e com a cidade, né? E com a cidade aqui, falando do seu ponto de vista genérico, né? Com a coisa pública. Então, quando o homem se relaciona com outros e, a partir dos outros, com a cidade também por si, ele está fazendo política, né? É por isso que o homem é um homem político. Então, laicidade é uma relação do quê? É uma relação do Estado com todo o seu aparelho estatal, todos os seus órgãos, todas as suas estruturas que procuram o quê? O que tem como objetivo último qual? O bem comum das pessoas. Do outro lado, nós temos as organizações religiosas, que têm como objetivo final qual? O bem comum das pessoas. Só que um tem como objetivo, que é o Estado, o bem comum das pessoas sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista deste plano, enquanto as organizações religiosas têm como fim último o bem comum das pessoas no plano espiritual, no plano sobrenatural, também no plano material, mas de forma secundária, de forma acessória. Ok, beleza. Mas como é que é isso no Paraguai? Como é que a unidade política paraguaia entende esse fenômeno relacional igreja-estado? É importante a gente verificar, estudar alguns países que, de alguma forma, guardam relação com o Brasil. Então, os países não foram escolhidos aí do tipo, você coloca o globo, né, gira o globo e caiu nesse aqui, então agora eu vou ver esse aqui. Não, são todos países que ou guardam relação histórica com o Brasil, né, como a Inglaterra, como os países da Europa que nós citamos ali, ou guardam relação com a própria ideia de igreja-estado
sob o ponto de vista luterano, que são os países nórdicos da Europa. Isso é muito importante, esse ponto de vista luterano, esse ponto de vista de Lutero, porque, afinal de contas, é Lutero que vai dar o pontapé inicial para a laicidade moderna. Estados Unidos, porque são os Estados Unidos da América que influenciam o direito constitucional brasileiro diretamente. Os países da América do Sul, porque os países da América do Sul foram colonizados por espanhóis e portugueses, e esses espanhóis e portugueses trazem para cá uma ideia tomista de sociedade. A escola de Salamanca, que influencia diretamente o direito constitucional, não do Brasil, da América Central, do México para baixo, isso é uma influência direta da escolástica. Tomás de Aquino, Alberto Magno, Pedro Lombardo, Francisco Soares, Guilherme de Ockham. Então, todos esses caras, inclusive Guilherme de Ockham, a gente cita bastante aí no livro, ele é um abade que tem umas ideias também de separação igreja-estado dentro da Igreja Católica, isso dá um monte de problema para ele, né, Jonas? Uhum. O Jonas que também estudou, Guilherme de Ockham. Então, veja, gente, todas essas influências vão parar onde? No Paraguai, no Chile, na Bolívia, no Uruguai. Por isso nós trouxemos esses países. E aí, para responder objetivamente a pergunta do pastor Franklin, os países que guardam uma relação muito próxima com a forma da gente ver o fenômeno religioso enquanto Estado são Portugal, olha só, por que será, né? Fomos colonizados por quem? Espanha, que tem a mesma cabeça da escolástica. Veja, a reforma não entrou. Ela não é Franco Ferreira, a reforma não entrou no Portugal e na Espanha. Ela não é. Teve muita dificuldade da reforma protestante entrar em Portugal e Espanha. Portugal e Espanha influenciam direto a laicidade brasileira. Assim como Itália e Alemanha. E aí a Itália, a Espanha e Portugal que têm em comum a ideia tomista. E para Tomás de Aquino, tu tem uma separação de duas ordens bem claras, de razão e de graça. Muito claras. E aí, quem pode dar uma aula disso para nós é o Jonas, até com o seu novo livro. Então, essa ideia de duas ordens apenas é a ideia que vem para o Brasil. E a ideia que está circulando lá em Portugal, Espanha e Itália. E a Alemanha? A Alemanha, tu tens um processo de Estado cristão inaugurado por Lutero. Depois, tu tem todos os problemas que acontecem com o Império Otomano, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. E aí você tem, a partir da Constituição de Weimar, antes da Segunda Guerra Mundial, uma relação muito importante da Igreja na reconstrução do tecido social alemão. Porque, gente, a Alemanha foi destruída já na Primeira Guerra Mundial. E ali nasce a ideia de direitos sociais no plano constitucional. Não foi na Constituição do México, foi na Constituição de Weimar. E a importância da Igreja para alcançar, para objetivar o bem comum. Estou falando aqui em Alemanha. Tanto é que na lei de Bonn, na lei fundamental de Bonn, que é a atual Constituição alemã, quando se fala de igreja, sabe o que o alemão faz? O alemão é muito pragmático. O alemão diz o seguinte, na Constituição atual da Alemanha, olha, claro, gente, não é nesses termos, né? Eu estou aqui parafraseando. Mas a parafrase é o seguinte, olha, tudo que tem a ver com igreja, essa Constituição não vai falar. Nós estamos repristinando a Constituição de Weimar. Artigos tais e tais e tais. O que é repristinar, doutor Tiago? Oi? O que é repristinar? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, os artigos tais e tais e tais da Constituição de Weimar estão em vigor. A Constituição de Weimar não está mais, apenas esses e esses artigos. Por quê? Porque a Constituição de Weimar foi excelente na separação das ordens e na importância da Igreja para o poder político. E aqui eu vou conceituar, terminando a resposta, laicidade, que foi a primeira pergunta do Jonas. Laicidade, para esses 4 países que nos influenciam diretamente, é poder político
quando eu falo poder político, é o poder civil, o poder do Estado, se relacionando com o poder da igreja, com o poder religioso, com o fenômeno religioso, no sentido de que o fenômeno religioso aconteça em toda a sua plenitude. E a mesma coisa, o poder religioso também auxilia o Estado, que essa foi a ideia de Constituição de Weimar. Como que o poder religioso auxilia o Estado? Primeiro, fazendo um homem melhor, auxiliando a sociedade no sentido de tornar as pessoas melhores. Como se torna as pessoas melhores? Aí foi o que o Jean falou, com o princípio da solidariedade. Essa é a ideia da Constituição de Weimar. E é isso que vai vir para o Brasil, e aí vai vir o Brasil com uma leitura de Jacques Maritain. Né? Então, por isso a importância, pastor, dessa conceituação. Laicidade, sob o ponto de vista brasileiro e das influências que ele recebeu, não é uma separação abrupta, como tem nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos existe uma ideia de liberdade individual, uma ideia de Hobbes, de um Estado absoluto, mas as liberdades individuais preservadas por causa de John Locke. E aí, se as liberdades individuais estão preservadas, qual o problema disso? O problema disso, aí eu vou ter que chamar Tocqueville, é o individualismo exacerbado. Quando as pessoas só olham para o seu umbigo e não querem saber mais de nada. Quando elas só olham para o seu umbigo e não querem saber mais de nada, todo o interesse com a coisa pública fica vazio. E aí o Estado, o Leviatã de Hobbes, vai assumir. Esse é o problema norte-americano, né, que tem esse muro de separação. E a ideia tomista não é essa, é uma ideia, desde Tomás de Aquino, de razão e graça, de relação. Né? Então, por isso que é bacana a gente estudar esses outros países, o que acontece hoje, porque é dessas fontes que a gente acaba bebendo, e aí a gente vai para a terceira parte da obra. Né? A gente está caminhando já para o desfecho, né? Nas próximas 2 perguntas pretendem dar conta desse desfecho da nossa conversa. E eu queria, nessa pergunta que abre esse terceiro e último bloco, né, fazer uma pergunta que tem a ver muito com as perguntas que meus alunos fazem na universidade. Todas as vezes que eu entro em assuntos, por exemplo, nas aulas de ética e cidadania, a gente vai falar sobre cidadania, essa coisa toda, sempre aparece a questão da laicidade. Os alunos sempre perguntam a questão da laicidade, né? E, em geral, eles partem do pressuposto que laicidade é um princípio de neutralidade. Parece que é uma coisa muito, muito já na cara, né? Já está na cara que falou laicidade é neutralidade, falou laicidade, nenhuma opinião religiosa, nada de questão religiosa deve ser colocada dentro do debate público, na esfera pública, enfim. Já que a gente já falou tanto sobre a história, falou muito sobre a questão relacionada a países até próximos do nosso continente, nada melhor do que agora entrar no nosso contexto mesmo, contexto brasileiro. Né? E entrando nesse contexto brasileiro, eu queria perguntar para você sobre a questão da laicidade no próprio ambiente do Brasil, com a sua relação, não é, com a própria Constituição. Não é? Há uma laicidade prevista na nossa Constituição? Como a laicidade ela está presente no nosso contexto brasileiro? Como que o Brasil, em termos públicos, lida com a questão da laicidade e quais seriam esses elementos que constituem a peculiaridade no Brasil? Não é? Eu acho que é uma das perguntas mais interessantes, porque, em geral, sempre aparece, né? Por que tem que ter a cruz lá na repartição pública? Tira essa cruz daí da repartição pública. Aqui é um lugar laico. Então, como é que a gente resolve isso num contexto como o nosso, que é um contexto em que a própria Constituição foi concebida num ambiente em que a compreensão da laicidade parece ter sido não só herdada, mas trabalhada de uma maneira peculiar. Então, eu queria colocar essa questão aí para vocês nos brindarem aí com a resposta de vocês. Boa. Bom, todo esse arcabouço que o Thiago trouxe até agora, ele vai justamente desembocar nesse momento em que ele fala sobre a influência direta que nós recebemos do nosso colonizador, Portugal. Portugal, quando vem nas grandes navegações aqui, a Península Ibérica estava mandando no mundo, né? Era a grande potência mundial, né? Logo depois
da descoberta, pouco tempo depois da descoberta, uns 80 anos depois da descoberta do Brasil, a Confederação, ali a União Ibérica, né, a Espanha acaba tomando Portugal até 1640, quando o Duque de Bragança vai conseguir a sua separação e fixa a unidade política portuguesa definitivamente, está em franca expansão colonial aqui no Brasil. Nós somos, primeiro, a ilha de Vera Cruz, depois nós somos a terra de Santa Cruz, e depois nós somos o Brasil, que é colônia portuguesa até 1815, quando daí nós somos elevados à categoria de Reino Unido, e aí em 1822, fato que comemoraremos na semana que vem, os 199 anos do famoso Grito do Ipiranga, que sela o decreto assinado pela princesa Leopoldina da Áustria, em 2 de setembro do mesmo ano, que confirma a nossa ruptura política com Portugal. Só que nesses 300 anos de colônia, quem primeiro organizou a vida pública no Brasil colônia foi a Igreja. A Companhia de Jesus esteve aqui do início do descobrimento até ser expulsa pelo Marquês de Pombal no século XVIII, e depois a Igreja volta a ter sua influência direta no período da vinda da família real, por óbvio, né, e no estabelecimento da ordem imperial como país independente. Sempre, de novo, nesse termo que o Tiago falou muito fortemente ali, na relação. Sempre houve relação. Uma relação sempre muito próxima. Essa é a nossa herança. A Igreja sempre esteve muito próxima em relação com o aparelho de Estado. O primeiro ato público do Brasil foi uma missa, como todos nós sabemos, lá em Porto Seguro. Então, a partir desse processo, a gente sempre fala isso, né? Inclusive, a questão da simbologia, né? A semiótica brasileira está ligada diretamente à visão religiosa. A cruz da Ordem de Cristo, que esteve presente desde a primeira bandeira até a bandeira imperial, né? Passando depois para a bandeira positivista, inclusive com o Cruzeiro do Sul representando a cruz. Nós somos o povo da cruz, ou seja, nós somos um povo forjado no elemento religioso de maneira muito forte. Muito bem, na nossa primeira Constituição independente, do país independente, a Constituição de 1924, ficou estabelecido um Estado confessional no Brasil, certo? Então, a religião católica, a romana, continuará a ser a religião do Império, com Constituição liberal que era, a previsão de liberdade religiosa para qualquer confissão de fé, de liberdade de crença, certamente, e liberdade religiosa de maneira restrita, porque não podia haver a exteriorização, a forma arquitetônica exterior de templo para igrejas ou credos que não fossem a Igreja Católica. E sim, foi durante a época do Império, dos 2 reinados. Embora no segundo reinado, todos nós sabemos, isso é um insight que eu tive há poucos dias, né? A questão religiosa, que foi o regime de padroado que havia aqui no Brasil, onde o imperador tinha o poder de apontar os bispos, ou de pelo menos homologar ou não os apontes de bispos feitos pela Santa Sé no Brasil, uma vez que ele acaba prendendo padres que eram contrários aí a determinadas posições, tomadas de posição em relação à maçonaria e outras questões, acelera o processo de deteriorização da monarquia brasileira e acaba também gerando a crise que leva ao golpe que proclama a República. Nós estamos vendo hoje uma segunda questão religiosa. Depois dessa questão lá de 1888, 89, é agora que nós estamos vendo uma situação assim também nos dias atuais. Em 89 rompe, em 91 temos aí a primeira Constituição Republicana e já no decreto de 1890, o decreto 119A, tem lá o estabelecimento da laicidade estatal.
Aí nós entramos na crise de identidade que leva a essa confusão que você falou, Jonas, né? Por quê? Porque um país que foi totalmente forjado numa relação igreja-estado, de repente se vê numa separação absoluta, uma separação hermética, né? Está fechada a igreja agora para a vida pública, e tudo que se relaciona com o aparelho de Estado é neutro, é isento de manifestações do espírito. É apenas a razão que está entronizada. É engraçado isso, porque a entronização da razão é uma entronização da deusa razão, né? É uma visão até religiosa da ideologia de que o homem iluminado é o novo homem, né? Então, aí, a partir daí, nós criamos um momento que torna essa relação única, porque nós temos toda essa força de relação das nossas raízes com a força da modernidade do século XIX, ali, do positivismo, tentando colocar um outro conceito, né? E esses conceitos, eles ora um lado vai mais forte, ora outro lado vai mais forte. A Constituição de 91 era substituída depois, lá na década de 30, também com uma relação já mais aberta, inclusive, permitindo o casamento religioso com o efeito civil, né, por exemplo. E aí, em 37, vem a polaca, e na polaca é a única Constituição em que não existe a menção ao nome de Deus, naquele momento em que o totalitarismo é experimentado na Europa e o Brasil flerta com o fascismo, né? 45 volta, depois na década de 60 volta, e na redemocratização, aí o que o Tiago falou de Jacques Maritain como sendo o teórico da laicidade, num sentido de que, embora as ordens não se misturem, obviamente, né, elas mantêm uma relação cooperativa, como diz na Europa, ou colaborativa, como nós estamos adotando aqui o termo no Brasil. Então, ela cria esse fenômeno, e ela cria esse fenômeno com algumas peculiaridades, né, coisas que não existem em outros países, mas o fenômeno da colaboração existe no sentido de que existe uma separação em que elas não se misturam, existe um olhar de benevolência com relação do Estado para com a Igreja, existe inclusive uma proteção do aparelho de Estado para que a fé possa se manifestar de maneira correta, né? E então esses elementos, eles acabam sendo elementos, inclusive, comuns da própria laicidade colaborativa observável em outros países, nos países que nós temos de referência também. Então, a laicidade brasileira, ela evolui à mesma medida em que a relação igreja-estado no Brasil vai também sofrendo as suas modificações ao longo da história colonial, imperial e republicana, chegando até os nossos dias. Por último, pergunta aqui, né? A laicidade brasileira é um exemplo para o mundo, mas essa é uma questão que a gente deixa aí para o leitor descobrir isso aí na última parte do livro. Qual a palavra que você, Tiago, você já andariam para quem está nos assistindo aí para comprar esse livro? Por que adquirir Laicidade Colaborativa Brasileira, né? Leia para descobrir, mas que dica vocês podem dar aí para estimular os nossos ouvintes aí, aqueles que nos acompanham, a adquirir essa obra? Obrigado, Reverendo Franklin. O nosso querido editor-chefe, o pastor Jonas, falou muito bem sobre a questão da neutralidade. E olha o que a gente coloca lá na página 165. Diz assim, ó, estamos falando aqui de princípios, né? Estamos falando sobre a ideia de neutralidade. Aí eu vou partir para... Nós colocamos 2 pontos que a gente não concorda com o princípio da neutralidade, tá? E aí eu digo assim, segundo, neutralidade implica em um não agir do Estado. Igual consideração, ao contrário, pode implicar tanto no agir quanto no não agir por parte do Estado, possuindo essa dupla característica, ou seja, positiva e negativa ao mesmo tempo.
Bom, o que isso quer dizer, gente? O Jean colocou 5 princípios de uma laicidade colaborativa. Nos países que nós estudamos na Europa que mais se aproximam do Brasil, que são Itália, Alemanha, Espanha e Portugal, eles possuem a separação, qualquer laicidade possui separação igreja e Estado, inclusive a laicidade francesa, que a laicidade francesa ela quase cai num laicismo, e um laicismo, gente, é uma ideologia. Por quê? Porque o laicismo é um movimento contra a religião. Então, como é um movimento, a gente está falando de uma ideologia, não de uma posição política. É diferente. O laicismo é ideológico. A laicidade não é ideológica. A laicidade é uma relação igreja-estado. Tu tem a laicidade simplista, que é americana, que é essa laicidade que o Jonas está colocando, que é a neutra. Que a neutra se caracteriza por não agir de forma nenhuma. A laicidade colaborativa, ela tem a separação, ela tem a autonomia das ordens, ela tem a benevolência que o Jean falou. O que é benevolência? Olhar a fé como importante. Isso, de certa forma, até a laicidade neutra tem, como eu falei aqui no preâmbulo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas tem a colaboração. E a colaboração não importa só em não agir, gente. A neutralidade é só um não agir. A colaboração é um agir também. Agir como? Agir no sentido de permitir que o fenômeno religioso aconteça em toda a sua potência. O Estado tem que tirar os empecilhos, os obstáculos, se de alguma forma a organização religiosa não está conseguindo ser organização religiosa. E aí é um agir do Estado, sim. E é dessa forma que acontece na Itália, na Espanha, em Portugal e na Alemanha. E, por fim, e aí é o que nos diferencia desses 4 países, é com igual consideração para qualquer religião. E aqui é uma diferença. Neutralidade, você vai dizer o seguinte, que é o que os Estados Unidos, o norte-americano vai dizer e o que o chileno também vai dizer. Né? É o seguinte, olha, nós não agimos em prol de nenhuma religião e também nem contra. A igual consideração vai dizer nós agimos igual com todas. Se eu dou um benefício para uma, eu vou dar para todas. Essa é a diferença da laicidade neutra para a laicidade colaborativa. Então, quando você diz, não, o Estado laico não pode beneficiar a religião. Quem disse isso, cara pálida? O Estado laico, ele pode, sim, ele deve ser uma laicidade colaborativa, promover a religiosidade, porque o ser humano é um ser, ele é um, como o Jean disse, ele é um homo religions. Ele precisa da religião. Em algum momento da vida dele, ele vai precisar da religião, inclusive o ateu. E se o ateu consegue a façanha de nascer ateu e morrer ateu, ele precisa da religião como paradigma até para ele poder se dizer ateu. Então, pastor, por que ler esse livro? Porque ao ler esse livro, gente, você vai conseguir entender o porquê que é importante ter um crucifixo num tribunal. Ah, mas crucifixo é coisa de católico. Leia o livro que você vai entender. Por que é importante ter Deus no preâmbulo da Constituição? E por que nada disso ofende o Estado laico, nem feriado religioso, nem Deus seja louvado na célula? Porque nós partimos de uma ideia de colaboração, em que o Estado não age, que é o que a gente chama de liberdade negativa, mas ele age também, como diz Isaiah Berlin, nas liberdades positivas para fomentar a liberdade. Porque a liberdade, gente, não é só negativa, existe a liberdade positiva. E a liberdade positiva, na questão da liberdade religiosa, é importantíssima, para que a liberdade religiosa aconteça. E, por fim, o que é a liberdade religiosa? É a expressão da nossa fé. Então, para que a gente possa expressar a nossa fé, muitas vezes vai ter que ter um dever agir do Estado também. Isso é um Estado laico colaborativo. Leia a obra que você vai entender isso. Espero, né? Muito bem, muito bem. Chegamos, então, ao final dessa nossa instrutiva conversa. Eu acredito que vocês conseguiram
não é, percorrer pontos importantes do livro, mas eu diria, ainda para aqueles que estão nos assistindo, e tudo isso que a gente conversou aqui é só um antepasto, viu? Tem muita coisa nesse livro, gente, tem muita coisa, muita coisa. Uma pesquisa muito bem feita, muito bem elaborada, e todos aqueles que se interessam por esse assunto, né, e que desejam compreender melhor os fundamentos dessa discussão, até para que a discussão seja colocada em termos adequados, como a gente trabalhou aqui hoje, né, com os nossos autores Tiago e Jean. Eu acho que esse livro é uma baita contribuição. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né, do Tiago, do Jean, os nossos autores aí do livro. Agradecer também ao professor Franklin Ferreira, que esteve aqui conosco fazendo as perguntas, não é, fazendo com que a gente tivesse aqui o bom andamento desse lançamento, né, de laicidade colaborativa brasileira. Que vocês tenham uma boa noite. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença dos meus amigos Tiago, Rafael Vieira, Jean Regina e Franklin Ferreira pela maravilhosa conversa de hoje. Vocês tenham uma semana abençoada, pessoal. Um grande abraço. Boa noite para todos aí. Todos. Boa noite a todos. E é Valeu, isso. gente.